boa tarde, feliz sábado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós. Nesse momento, eu quero trazer aqui a palavra de Deus referente à volta de Jesus Cristo e falar de algumas profecias que Jesus falou referente a alguns sinais que ele daria, que aconteceria na história da humanidade antes que ele retornasse à Terra. Então eu quero ler com você aqui Mateus 24, verso 30, que nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, a Bíblia descreve aqui o sinal do Filho do Homem que aparecerá no céu. E esse sinal é o próprio Jesus Cristo voltando. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio em carne, isto é, como ser humano. Esperado pelo povo judeu, sendo rejeitado, padeceu a morte de cruz. Muitas maravilhas e sinais fez. Curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos e paralíticos andou, e etc. Muitas outras maravilhas Jesus Cristo fez. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, falando sobre o retorno de Jesus Cristo, algumas profecias que falam o que vai acontecer antes da volta de Jesus. E é maravilhoso poder estar aqui para compartilhar com vocês. Diz assim, Mateus 24, do verso 4 ao 30, existe uma série de versos falando sobre os sinais da volta de Jesus. E eu coloquei somente esse, mas vai além disso. E é preciso que nós tenhamos entendimento e grave na nossa mente e esteja em alerta. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos visto uma onda de falsos cristos há alguns anos seguidos. E pesquisas feitas, só nos Estados Unidos havia cerca de mais de 2.000 falsos cristos. Então, esses falsos cristos, Jesus falando sobre eles, já era um sinal de que quando ele estivesse perto, apareceria esses falsos cristos. Quando Jesus estivesse próximo da sua vinda, esses falsos cristos apareceriam. Jesus diz no verso 6, outros sinais. Ele diz assim, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Jesus falou isso há mais de 2.000 anos atrás. E hoje está acontecendo estes sinais da volta de Jesus Cristo. Então, vamos estar atentos, vamos nos preparar a cada instante para poder guardar com muita atenção e estar preparado para não sermos enganados. Nunca na história da humanidade se ouviu falar de tantas guerras e rumores de guerras como em nossos dias. Está um absurdo. A maldade do homem cresceu
e os homens só pensam em guerras. No verso 7 e 8 ele fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Hoje, nos nossos dias, uma nação está contra outra nação e um reino contra outro reino. A fome que atinge o mundo. Por exemplo, a África, com homens, mulheres e crianças com seus corpos esqueléticos, bem visível na história da humanidade. Isso é sinal da volta de Jesus. Isto é sinal que Jesus está próximo. Vamos estar alerta, porque o mundo daqui para frente, até Jesus vir, vai estar em decadência. Terremotos devastadores acontecendo no mundo. Nós vemos o terremoto de Lisboa no ano de 1755. Ninguém esquece. E em outros lugares, terremotos. Em vários lugares estão acontecendo tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus avisou que ia acontecer, nós estamos vendo hoje, literalmente, nos nossos dias. E é bom estar atento. No verso 9, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tribulação e morte iria acompanhar os seguidores de Jesus Cristo. A terrível tribulação viria sobre os discípulos de Jesus e todo o povo de Deus, segundo até matarem alguns. Por exemplo, Estevão, muito novo, foi morto. Não muito distante desta profecia, foi martirizado. Então vem acontecendo uma série de acontecimentos depois da morte de Jesus Cristo. Poucos dias depois que Jesus profetizou o que iria acontecer aos seus seguidores, Estevão foi apedrejado e morto. No verso 10, Jesus fala: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão e odiar-se-ão uns aos outros. Nós vemos isto nos nossos dias atuais que vivemos. Então, o ódio, a traição, tudo isso acontecendo. E no verso 11 ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nunca nós viu na história da humanidade tantos falsos profetas como agora estamos vendo e presenciando. Tantos falsos profetas e tanta gente sendo enganada, engana o povo, arrastando grandes somas em dinheiro, são tão falsos que até vão para a TV com lágrimas pedir, comovendo-se o povo, doam grandes somas em dinheiro. Então nós temos que ter muito cuidado com o que vem acontecendo dentro dos templos. Eles vêm pedindo grandes somas em dinheiro, realizando sinais e prodígios de mentira e enganando. Por que de mentira? Porque algumas pessoas têm até visto acontecer. É porque estes sinais não provêm de Deus. Eles são um engano de Satanás. Na lista desses falsos profetas estão incluídos os adivinhos, os astrólogos, encantadores, magos, médios, feiticeiros. Esses estão em Deuteronômio 9:12 e Apocalipse 22:15. Relata bem as características dos falsos profetas, como eles vêm agindo
Então nós temos que ter muito cuidado, e muitos outros que têm surgido aí no mundo pregando e enganando o povo, negando a palavra de Deus, o que as Escrituras Sagradas falam. Jesus disse no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Em nossos dias vemos uma frieza, e essa frieza está incluída em ir à igreja. Já não é tão costume como antes. O jejum, muitos pouco ler a Bíblia, não é mais um costume diário. Orar, muito pouco também. Não há marcas nos joelhos. Ajudar o próximo pode me faltar. Então todas as pessoas estão se recusando a fazer a vontade de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão deixando de ir à igreja. Muitas pessoas, o amor esfriou, não jejumam, não oram, não ajudam o próximo. Isso tudo é esfriamento do amor e cumprimento das profecias. Muitos não ajudam na obra de Deus, e a obra de Deus perece. O amor esfriou e a iniquidade aumentou. No versículo 13, afirma Jesus: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. A perseverança em meio às grandes dificuldades, resistindo ao mal e a tudo que for contra Deus o Pai, perseverando até o fim. Temos a esperança que Jesus falou: seremos salvos. Mas para isso, em meio a esses grandes problemas que vem acontecendo no mundo, nós temos essa esperança na profecia de que Jesus falou, que se perseverarmos, seremos salvos. No verso 14, ele diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando o evangelho for pregado, então virá o fim. Antes que Jesus venha, antes que ele pare de interceder por nós no santuário celestial, antes dele passar os portais celestiais com seus milhares de anjos, nós temos que levar o evangelho ao mundo em testemunho a todas as nações. Então, Jesus só virá quando nós terminar a nossa obra, assim como ele veio e cumpriu a obra que o Pai queria que ele cumprisse. Ele também nos deu esta obra de ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então ele nos deu essa ordem para que nós fôssemos evangelizar o mundo. E então, quando nós terminássemos de evangelizar, quando o evangelho fosse pregado a todas as nações, tribos e línguas, ele viria. No versículo 15 a 23, Jesus citou a passagem do profeta Daniel. Ele fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, refere-se à destruição de Jerusalém que ocorreu nos anos 70 DC, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu. Foram dias terríveis vividos por todos que presenciaram os acontecimentos proféticos. As cenas vistas foram terríveis. Foram várias as recomendações de Jesus sobre os dias de tribulação que o povo judeu enfrentaria. Mulheres grávidas morreram, crianças e homens. O fogo invadiu o templo em chamas e o ouro do templo corria derretido pelo chão. O sangue jorrava. Os acontecimentos proféticos registrados nas Escrituras Sagradas estão em cumprimento. Nós vemos e fomos advertidos sobre o que Jesus falou. E ele fala para nós não ir
Não vá após os falsos cristos e falsos profetas, Mateus 24, 24. Eles vêm operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Verso 25, Jesus predisse, e no verso 26 nos diz, para não sair atrás deles. A vinda de Jesus será como relâmpago nos diz as Escrituras, o verso 27 do capítulo 24. E nós vemos quando um relâmpago sai e se mostra assim, vamos ver Jesus voltar. Quando um relâmpago ele sai no céu, ele aparece. Nós vemos quando ele aparece. Jesus falou que a vinda dele seria assim. Nós vamos ver também. No verso 28, Jesus diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, corpos mortos de cadáveres, por toda a terra. Pedro disse que viu os homens sendo abrasados com fogo. Pedro profetizou e viu, na vinda de Cristo, os homens sendo abrasados com fogo. A terra estará cheia dos seus mortos. No verso 29, Jesus nos fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Profecia de Jesus Cristo. Vamos ver quando isso aconteceu? Muita gente ainda está pensando que isso vai acontecer no futuro, mas já aconteceu. Sol e lua na profecia. Isso era o dia 19 de maio de 1780, às 10 horas da manhã. O dia fica escuro. A ciência não conseguiu explicar, não foi comprovado o eclipse, não foi comprovado a posição da lua em relação à terra, oposta ao sol. Lua fica vermelha como sangue. Era a profecia de Joel 2:10 e 31. E Lucas 21, 25, depois vocês podem examinar lá. E queda das estrelas, 53 anos mais à frente, na madrugada de 12 para 13 de novembro de 1833, houve essa queda de estrelas cadentes, cobrindo parte da superfície da Terra. Então, essas profecias já aconteceram. Jesus também falou sobre os poderes dos céus sendo abalados em Mateus 24, 29, os poderes dos céus astral, abalados por foguetes que chegam à Lua em 1969, Mateus 24, 29, e o céu atmosférico pelos aviões, tudo isto, profecias relacionadas à volta de Jesus. Estes são sinais que ele nos manda para nos preparar. E em Mateus, verso 30, capítulo 24, verso 30, Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso é visivelmente e literalmente. Todo olho verá Jesus voltando, é profecia. Muitas pessoas têm pregado um arrebatamento secreto, dizendo que vai haver um arrebatamento secreto e as pessoas desaparecerão. Nós vemos dentro da Bíblia registrado alguns fatos sobre isso. Nós vemos quando Elias foi levado ao céu, quem estava ali presenciou ele sendo levado num carro de fogo ou carruagem. Quando Jesus subiu ao céu, segundo as profecias, o povo que estava ali viu Jesus subindo. Os nossos irmãos que contemplaram Jesus subindo, 2 anjos apareceram e disse: varões galileus, por que está olhando para o céu?
Este Jesus a quem viste subir desta mesma forma, hão de ver ele voltar. Então todo olho verá Jesus voltar, está bem registrado e estampado nas páginas das Escrituras. Negar isto é ir contra a palavra de Deus. O objetivo é ensinar a verdade, levar o Evangelho eterno, que já foi pregado desde os dias de Adão até os nossos dias. Os dias são finais. O momento da volta de Jesus Cristo se aproxima. As profecias estão em cumprimento. Jesus irá voltar. É hora de nos preparar para este evento. É hora de nos preparar, porque quando ele passar os portais do céu, os portais celestiais, a Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Meu amigo, se prepare, porque o momento se aproxima. A hora da volta de Jesus está chegando. Os sinais estão em cumprimento. Não fique para trás. Não pense que depois da volta de Jesus, alguém terá mais uma oportunidade. O que acontecerá na volta de Jesus? A Bíblia diz claramente. A Bíblia fala sobre duas ressurreições. Uma ressurreição é a da vida. A segunda ressurreição é a da morte. Na primeira ressurreição será para os salvos em Cristo Jesus. Na segunda ressurreição será ressurreição da morte. Ninguém mais será levado. E estão enganando, dizendo que terão uma chance na segunda ressurreição. É mentira e o diabo foi quem falou isso. Não creia, espere e confie. Tenha a Bíblia Sagrada como única regra de fé, porque as palavras de Jesus Cristo são fiéis e verdaderas. Que Deus o abençoe a todos. Em nome de Jesus.